Olá! Hoje a nossa conversa vai fundo no Salmo 2. É um texto que, nossa, já começa com uma pergunta que ecoa, né? Por que se amotinam as nações e os povos tramam em vão? Que jeito de começar. Sem dúvida. Já joga a gente direto numa cena de tensão mundial, praticamente. Reis, governantes da terra, todos juntos tramando. E contra quem? O texto deixa claro, contra o Senhor e o seu ungido. Exato. E a motivação deles é pura rebeldia mesmo. O Salmo diz, rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Eles querem, tipo, se livrar de qualquer controle. Autonomia total. É interessante essa imagem, né? Laços, algemas, como se a autoridade divina fosse uma prisão. Pois é. Mas a resposta que vem do céu é surpreendente. Não é pânico, não é alarme, é riso. Riso, isso mesmo. Aquele que habita nos céus se rirá, o Senhor zombará deles. O que esse riso quer dizer aqui, nesse clima todo tenso? É fascinante. Não é um riso de alegria, claro. É um riso que mostra, assim, a perspectiva divina sobre essa audácia toda. A futilidade da rebelião humana. Hum, mostra a distância entre como eles se veem e como Deus os vê, talvez. Exatamente isso. Os poderosos se acham capazes de desafiar o céu. Mas lá de cima a visão é outra. E esse escárnio, ele vem antes da ação. Porque depois Deus os repreende na sua ira e os assusta no seu furor. Ah, então a ira vem depois. E aí tem a declaração dele, né? Sim, afirmação categórica. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Ponto final, parece dizer. Sião, que funciona como esse centro simbólico do poder de Deus na Terra, certo? Perfeito. Sião é esse ponto focal. E esse rei constituído, o ungido, que peso tem esse título aqui? Mashiach, você disse? Isso, Meshiar, em hebraico, de onde vem Messias. É o escolhido, consagrado por Deus para reinar. Uma autoridade que vem direto de Deus, sabe? Bem diferente dos reis rebeldes. Entendi. E aí o Salmos dá voz a esse ungido, né? Falando do decreto do Senhor. Sim, e é uma declaração poderosa. Tu és meu filho, eu hoje te gerei. É uma relação única, uma filiação divina. Isso que fundamenta o direito dele de governar. E junto com essa filiação vem uma promessa gigantesca. Peça e as nações serão sua herança, os confins da terra sua posse. Exato. Domínio universal. Parece que aquela rebelião toda do início já nasce fracassada diante disso. Totalmente. E a descrição de como vai ser esse governo é forte. Fortíssima. Regir as nações com um cetro de ferro e despedaçá-las como um vaso de oleiro. Nossa, cetro de ferro, vaso de oleiro, isso quebra qualquer imagem de um rei passivo. É poder absoluto. É uma resposta direta à conspiração deles. A autoridade que eles tentaram jogar fora não só é real, como é, assim, avassaladora. Diante disso, o Salmo muda de tom de novo. Agora fala direto com os reis e juízes. Sim, vira um chamado à razão. Quase um apelo, né? Agora, pois, ó reis, sede prudentes. Deixai-vos instruir, juízes da terra. A mensagem é: sejam espertos, reconheçam a realidade, a rebelião não leva a nada. Exatamente. Por isso, a exortação. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor. É um misto interessante de reverência e talvez um certo receio diante da grandeza divina. Servir com temor, alegrar com tremor, um equilíbrio delicado. E tem um comando final ainda mais direto: beijai o filho. O que significa isso? Olha, beijar o filho era um gesto antigo de homenagem, de submissão a um rei. Reconhecer a autoridade dele, prestar lealdade. Ah, entendi. É um ato de reconhecimento. Sim. E tem uma urgência nisso. Façam isso para que se não irei e pereçais no caminho. E o texto ainda adiciona, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Quer dizer, a janela para essa prudência é curta. A ira divina pode vir rápido. Muito rápido. Parece um ultimato bem sério mesmo. Ou submissão e lealdade, ou destruição. Pesado. Mas logo depois dessa ameaça toda, o Salmo termina com uma nota completamente diferente, né? Quase um suspiro de alívio. Exato. Depois de todo esse poder, juízo, ira iminente, vem a bem-aventurança. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam.
Que contraste, hein? É um contraste muito forte. O mesmo filho com cetro de ferro, cuja ira pode explodir, é também o refúgio seguro. É isso. Então, essa exploração do Salmo 2 deixa a gente bem nesse ponto de tensão. A rebeldia humana contra Deus. Fútil, até risível para Deus. E perigosa para nós. Mas, ao mesmo tempo, existe um caminho de sabedoria, de segurança, que é a submissão e buscar refúgio justamente nesse rei tão poderoso. Precisamente. E isso nos leva a uma última reflexão, talvez um pouco desconcertante, né? O Salmo pinta esse ungido com um poder imenso, capaz de esmigalhar nações. Uma autoridade que não se questiona. E ainda assim, ele é o lugar de refúgio, onde se encontra a bem-aventurança. Então fica a questão para a gente pensar. O que significa buscar segurança em alguém descrito com um poder tão absoluto assim? Um poder que, para os opositores, é claramente destrutivo. Como é que essas duas imagens, o governante implacável e o porto seguro, podem ser a mesma pessoa? Fica aí para nossa reflexão.